A você, minha irmã, meu irmão, muita paz e alegria no seu coração. Viva Pentecostes! Olha só, o Espírito Santo vindo sobre nós, nascendo a Igreja de Jesus Cristo. Ele inaugura esta igreja e ele é a alma da igreja, o Espírito Santo. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Nós temos que viver essa festa com muita alegria no coração, com muito fogo do Espírito Santo em nós, para a honra e glória de Deus, para o nosso bem, para o bem da nossa igreja. Precisamos mergulhar no Espírito. Você, minha irmã, meu irmão, cada um de nós buscando essa força, essa graça. É uma solenidade maravilhosa, muitas vigílias nesta noite de sábado para domingo, muitos retiros, muita festa, as nossas paróquias, né, as nossas comunidades em festa, buscando aí celebrar esse momento maravilhoso que é o nascimento da nossa Santa Igreja. Que bênção, que graça! Jesus e o Pai derrama sobre a humanidade a presença do Espírito Santo para que tenhamos um Pentecostes perene na igreja. Um Pentecostes que aconteça todos os dias na igreja, trazendo vida nova, trazendo coração novo, trazendo santos e santos e santas e santas cada dia mais para a honra e a glória de Deus. É o Espírito que opera tudo em todos. É o Espírito Santo que opera as graças de Cristo no mundo. E ele quer fazer-nos parecido com Jesus. Por isso que o Espírito Santo vem nos santificar. E o modelo de santidade para nós é Jesus. Olha só. Então ele quer fazer-nos parecido com o Senhor. Amém? Seja bem-vindo você, minha irmã, meu irmão, para esse momento e que possamos estar com o coração muito cheio de graça e de alegria. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Amém a você, minha irmã, meu irmão. Que bom que você está conosco nesta celebração maravilhosa deste final de semana, a celebração de Pentecostes. Pentecostes, nós sabemos, é 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, né? Que os judeus celebravam a festa da colheita, né? Celebrava a festa da colheita nessa data. Eles celebravam a Páscoa, que era a Páscoa deles, que é a passagem do Mar Vermelho, né? Da escravidão para a liberdade. Eles celebravam a Páscoa todos os anos, conforme Deus tinha mandado. Deus havia mandado celebrar a Páscoa na primeira lua cheia depois do equinócio de primavera, que é o que nós fazemos. Para nós aqui no Brasil é o outono, né? Bem, por isso que na sexta-feira santa, na domingo da ressurreição, nós temos lua cheia, que Deus mandou. E 50 dias depois eles celebravam o Pentecostes, que era a festa da colheita. Assim também o Espírito Santo vai vir sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa, que é a festa da colheita. Por isso que lá em Jerusalém tinha gente de toda nacionalidade em Jerusalém, porque era uma festa que eles celebravam. E o Espírito Santo veio justamente nessa festa, tá bem? Olha para você ver a leitura de Atos Apóstolos, que é a primeira leitura desse final de semana. Quando chegou o dia de Pentecostes, da festa dos judeus,
Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam fazendo um retiro, passaram a noite em oração. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu línguas de fogo que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações. Eles estavam lá por causa da festa. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Cheia de espanto e admiração, diziam: esses homens estão falando todos e todos não são galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus da nossa própria língua. Isso aí chama xenoglossia, um dom do Espírito. E os apóstolos saíram anunciando, pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, e cada um ouvia eles falar nas suas próprias línguas. Olha que maravilha! É a vinda do Espírito, é a festa, é o nascimento da igreja. Por isso que é algo que temos que celebrar, porque ali nasce a Igreja Católica, ali nasce o nosso cristianismo, ali nasce o momento em que a igreja sai para a missão de evangelização, missão que ainda não acabou, que essa missão vai até na volta de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é assim que nasce a nossa igreja. Mas olha bem, eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam em oração. Isso que aconteceu aqui era mais ou menos 9 horas da manhã. Os apóstolos naquele tempo não tinham costume de reunir cedo, né? Até as missas nesse período, depois de Pentecostes, eram todas celebradas à noite. De manhã não, eles não faziam reunião de manhã. Isso quer dizer que eles passaram a noite inteira em oração. Primeiro ponto importante na nossa vida, nós temos que ter uma vida de oração, para que nessa constância de oração o Espírito Santo encontre espaço em nossa vida para revelar as coisas de Deus. Foi assim, eles passaram a noite, fizeram uma vigília. Chegou de manhã cedo, o Espírito veio sobre eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram a anunciar, a pregar a palavra de Deus para todo lado. Agora o Espírito Santo que desce sobre os apóstolos, ele dá o dom da xenoglossia, deles falarem e eles ouvirem, né? Aí Pedro vai tomar a palavra, né? Na continuação do texto, Pedro vai tomar a palavra, vai falar: não, pessoal, nós não estamos bêbados, são 9 horas da manhã. Hoje não podia falar isso, né? Mas naquele tempo, são 9 horas da manhã, nós estamos cheios do Espírito Santo, cumpriu-se a promessa que Deus falou lá para Joel, papapá. E ali Pedro começa a discorrer. São 5 minutos que Pedro fala, 3.000 pessoas se convertem e são batizados. Ali nasce a igreja. A nossa igreja já nasce com 3.000 convertidos, né? Assim, ó, buf. E aí começa a crescer, evangelizar, pregar, tá. E o Espírito Santo começa a realizar no meio da comunidade as graças, os dons, os carismas, né? Ele começa a fazer com que a igreja fique cheio de coisas bonitas, como flores, né? Que são os carismas, os dons. Olha aí na segunda leitura, é a 1 Coríntios 12. Tá? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão no Espírito Santo. Tá bem? Só o Espírito Santo vai revelar em nós que Jesus é Senhor. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito.
Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. Então, o que nós vemos? Tudo é ação do Espírito Santo na igreja. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todo membro do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Que nós somos um corpo místico, e cada membro do corpo tem uma função, tem um dom, tem um carisma. Isso acontece com todos nós, entende? Que é o Espírito Santo que dá. De fato, todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, somos batizados no mesmo Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único e mesmo Espírito. Maravilha! O Espírito Santo vem sobre a igreja e ele vai, sabe, presentear a igreja, dando dons, carismas, ministérios, formando o corpo de Cristo, edificando o corpo. Assim como o corpo tem muitos membros, o Espírito Santo prepara cada um de nós para servir o corpo naquilo que nos cabe, no nosso dom, no nosso carisma, como membros do corpo de Cristo. Maravilha, né? Aí a gente vê que a nossa igreja não é uma associação de pessoas, né? Não é um clube, não. Nossa igreja é o templo, é o Espírito Santo que opera e que realiza as bênçãos e as graças de Deus, né? É o povo de Deus reunido pelo Espírito para a glória de Jesus, hein? E para a glória do Pai. Pois bem, vamos pegar o Evangelho de hoje, João, capítulo 20, de 19 a 23. Olha, isso aqui do Evangelho aconteceu no dia de Páscoa, a ressurreição. Jesus ressuscita de madrugada, né? À noite do mesmo dia, eles estão reunidos lá no cenáculo, com a porta fechada, né? Morrendo de medo, os apóstolos, né? Aí Jesus aparece. Tá bem? Vamos lá? Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se em ver ao Senhor. Disse-lhe outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, Atos dos Apóstolos mostra para nós o Pentecostes, que é o nascimento da igreja, né? Aquele dia, 50 dias depois da Páscoa. O Evangelho mostra para nós o Pentecostes dos apóstolos, né? Jesus aparece para eles, sopra sobre eles o Espírito Santo, porque Jesus, durante 40 dias, até a sua ascensão, Jesus está ressuscitado no meio deles, conversando com eles sobre as coisas de Deus. Então, aqui eles recebem o Espírito Santo, na noite de Páscoa. Jesus aparece para eles, estão lá na sala trancados por causa dos judeus, que estavam com medo. A porta está trancada e Jesus entra. O Jesus ressuscitado, o seu corpo glorioso, não está mais, né, privado do tempo e do espaço. Ele atravessa as paredes. Tá bem? Pois bem,
Agora Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e Jesus dá aos discípulos, aos apóstolos, algo que foi o primeiro dom que a igreja recebeu, o dom de perdoar pecados. Jesus vai falar para eles: receber o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, será retido. Você entende? Primeiro dom da nossa igreja, com a vinda do Espírito Santo, foi de purificar os nossos corações, perdoando os nossos pecados, nos lavando das nossas culpas. Todo aquele que está arrependido vai até a igreja e recebe o perdão dos pecados. Isso para nós é fundamental, irmãos, porque a presença do Espírito Santo em nós, ele tem que arrancar de nós o pecado, para que ele possa manifestar-se em nós. Você entende? Nós precisamos de um coração puro, de um coração limpo, nós precisamos lavar o coração. E quanto mais nós formos entregando ao Espírito Santo, ele vai limpando a nossa alma, purificando a nossa alma. Quantas coisas aconteceu na nossa vida que nós ficamos lá, sabe, com aqueles pecados presos dentro de nós, a gente até esqueceu do bendito do pecado, mas ele está lá machucando a nossa alma. Quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, ele começa a mexer na nossa história e limpar a nossa alma. Pode ver que de vez em quando a gente pensa em pecados lá do passado. De vez em quando essas coisas voltam à tona, machucam o nosso coração. Puxa vida, eu fiz isso. Puxa vida, eu fiz aquilo. Entende? O Espírito Santo está mostrando certas áreas da nossa vida que precisa ser purificado. Nós nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo vem até nós e ele quer habitar em nós, mas ele quer limpar a casa interior, arrancar aquelas tranqueiras que estão lá. Então o Espírito Santo vai operando essas maravilhas. Por isso que Jesus deu aos apóstolos o Espírito Santo, deu à igreja o Espírito Santo e deu o poder de perdoar o pecado. O dom que a igreja, o maior dom que a igreja tem é o dom da misericórdia, de manifestar a misericórdia de Deus no coração do seu povo. É o maior dom que a igreja tem. E que nós precisamos beber desse dom, beber mesmo, com muita graça. Sabe, beber esse dom, esse dom, esse dom, esse dom, para que o Senhor vá limpando, purificando a nossa casa e nos santificando. Nós temos essa necessidade, irmãos. Que esta festa de Pentecostes possa trazer para nós essa alegria, a alegria do dom do Espírito Santo em nossa vida, para nos purificar, para nos lavar, para dar a nós os dons, os carismas, para dar a nós os ministérios, aquilo que Deus quer que nós realizemos na sua igreja, que nós tenhamos um coração aberto para que o Espírito possa manifestar os dons e os carismas na nossa vida, nos formando no corpo místico de Cristo, para que nós possamos exercer a nossa missão como instrumentos de Deus na implantação do reino de Deus. Precisamos muito. Abra o teu coração e diga: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, realiza em mim essa obra nova. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso dessa graça. Vem, Espírito Santo. Que bom, não é verdade? Que maravilha. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, que tenha um lindo final de semana de Pentecostes, uma grande semana, uma santa semana. Que Deus derrame muita bênção e graça sobre você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino.